Salve pessoal, amigas e amigos conectados no canal A Mil por Hora, sejam todos bem-vindos a mais esta sexta-feira 13, e aqui não é sinônimo de azar, muito pelo contrário. Tenho a sorte de ter vocês aqui acompanhando mais um vídeo inédito da série Minisco História. Se é sexta-feira, se tem Minisco História, tem novidade, roda a vinheta. Prazer, gente, eu sou o Rodrigo Mataro, comandante desta nave louca. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora, o lugar onde você esteja nos assistindo. Muito obrigado pelo seu prestígio, inscreva-se no canal, faça parte do clube de membros com planos a partir de R$ 2,99. Deixe seu like para mostrar o seu apoio, ative o sininho para receber as notificações de conteúdo do A Mil por Hora. Você pode também colaborar por Pix, tem chave QR Code aqui no canto da tela, e sobretudo você pode ajudar o canal, deixe o seu valeu demais, faça o engajamento necessário para que o YouTube entenda que o A Mil por Hora é um canal relevante da área do automobilismo. E toda sexta-feira a gente tem esse quadro dedicado às miniaturas, às preciosidades dos espectadores e dos colaboradores que são aficionados, que são colecionadores, né, de miniaturas, seja de carro, seja de moto, de carros brasileiros, de carros de corrida do exterior. Então mandem para amilporh@gmail.com, como fez um espectador, que eu vou repetir a dose, e acho que todo mundo vai me dar esse direito e eu vou pedir licença a ele, porque ele mandou, o que ele manda aqui, meu amigo, é um negócio assim extraordinário. Porque eu tinha falado na semana retrasada do Chaparral, semana passada foi o Brown GP, da coleção dele. Então, Alexandre de Souza, lá vem carro que você mandou de novo aqui no e-mail amilporh@gmail.com como agradecimento, e eu só posso agradecer por você trazer a miniatura do Chaparral 2J, o carro mais radical, mais chocante, mais tudo da história do automobilismo, por várias razões. A primeira delas, vocês notaram nas fotos, quem já viu foto do Chaparral, alguma questão estética relevante em termos de formas? Não. O carro é todo quadrado. A carroceria de alumínio, o chassi de alumínio, uma carroceria de fiberglass, tudo desenhado por Jim Hall e Rep Sharp, que pegaram a Chaparral Racing Cars e fizeram vários projetos inovadores. O 2J pretendia ser o mais inovador de todos, porque através dos conceitos aplicados na construção desse esporte protótipo para correr na série Can-Am em 1970, o Jim Hall propunha a entrada do efeito solo no automobilismo, criando downforce através das mini-saias de Lexan, que foram instaladas em toda a largura, em todo o comprimento, do chassi, desde a ponta do paralama da roda dianteira de cada lado do carro até a ponta de trás. E essas mini-saias fixas eram móveis, podiam se mover até a altura mínima de 1 polegada em relação ao solo. Não obstante, essas mini-saias foram colocadas ali no Chaparral 2J para produzir uma zona de vácuo na ordem de 1.25 a 1.50 G, não importando o peso do carro. E claro, auxiliado com um sistema muito engenhoso, que eram 2 motores Rockwell de tanques militares colocados na traseira. Eram 2 motores de duplo cilindro, de dois tempos, two-stroke engines. Então tinham o motor auxiliar a vácuo na traseira, num conceito que depois Gordon Murray emularia com o Brabham Fan Car, e o sistema de mini-saia de Lexan, que era também acionado pela suspensão Ponte de Dion, que era montada na parte traseira do carro. Então, com todo o downforce gerado pelo motor auxiliar de vácuo e pelo uso das mini-saias móveis no Chaparral 2J, o carro conseguia ter velocidade absurda em curva e era o melhor esporte protótipo da série em 1970, nas poucas vezes em que acabou podendo andar.
Porque teve o seguinte também, né? A McLaren, que era um dos principais fabricantes de esporte protótipo dos anos 70 e 60, já não tinha mais o Bruce McLaren, que tinha morrido num teste em Goodwood com o modelo Can-Am, um teste de pré-temporada para o campeonato de 1970. Depois a McLaren inscreveu o Dan Gurney, que, em respeito ao Bruce, que era um velho amigo, o Dan Gurney fez as 3 primeiras provas do ano da série, ganhou 2 e depois se aposentou. E veio o Peter Getting para fazer as corridas restantes. O Denny Hulme era o outro piloto e se sagraria campeão. Todo mundo sabe que a McLaren, pelo menos até 71, foi a força dominante na série Can-Am. E por que a McLaren era contra o Chaparral 2J? Primeiro, o Chaparral era, não obstante toda essa questão que Jim Hall propunha da aerodinâmica e do downforce, do ground effect, que era uma tentativa de se introduzir algo novo no automobilismo, o carro tinha um motor 0,427 Chevrolet, que debitava 650 cavalos de potência a 7.000 rotações por minuto. O carro tinha câmbio automático de 3 marchas. Já na primeira, ele já atingia 110 por hora. A velocidade dele de ponta auferida em reta foi de 220 milhas por hora, 360 km por hora, numa época em que os pneus slicks ainda não tinham sido apresentados aos esportes protótipos. Para completar, o carro só tinha 820 kg de peso mínimo. Tinha suspensão com duplo triângulo na dianteira e a suspensão Ponte de Dion na traseira, que provocava junto à Miniside Lexan o efeito de mobilidade que aí o Sports Car Club of America recebeu um protesto com relação ao Chaparral 2J, de que o carro não poderia, sob hipótese nenhuma, participar do campeonato da série Can-Am, da série canadense norte-americana, que em 70 teve 3 provas no Canadá, em Beausport, Mont-Tremblant e Edmonton, e 7 corridas nos Estados Unidos, entre elas o circuito de Riverside, Laguna Seca na velha versão, Donnybrook, que virou Brainerd, e outras pistas. Enfim, foi um jogo de cartas marcadas, foi uma coisa muito política para cima do Chaparral 2J. E quando o Vic Elford, que foi o piloto que aceitou domar a fera, que o Jim Hall também acabou se inscrevendo em algumas provas e não disputou, acho que ele apareceu na lista de entradas, nem ele nem o Rep Sharp, mas o Vic Elford esteve presente com o Chaparral em 3 ou 4 provas da série Can-Am em 1970. Em todas ele fez a pole position. Todas as 4 ele fez a pole. Numa única, o Chaparral conseguiu, a despeito de toda essa celeuma que havia em torno do carro, terminar a prova, mas na 6ª posição. Porque, apesar de todas as inovações, o Chaparral 2J padecia de falta de confiabilidade. Especialmente a questão da transmissão automática de 3 marchas, do motor auxiliar a vácuo. Então, todas essas situações impediam o carro de ser competitivo. Mas Elford, em Roda Atlanta, fez a pole, em Laguna Seca virou abaixo de 1 minuto, e na última etapa em Riverside ele enfiou 2 segundos no segundo colocado. Foi acachapante a margem que Vic Elford abriu para Denny Hulme, que seria o campeão da série 1970. E aí bastou. O Sports Car Club of America cedeu às pressões da McLaren e declarou ilegal o Chaparral 2J por causa das supostas peças móveis da mini saia, que era regulada pela suspensão Ponte de Dion. Era um efeito aerodinâmico que a gente não conseguiu ver se ele se provava eficaz, exatamente porque o carro não teve mais desenvolvimento. Fez um punhado de provas e aí, em 1971, terminaria infelizmente proibido. E como todo mundo sabe, mini saias só vieram no automobilismo outra vez em 77, com o Lotus 78, que foi aí já o início de uma outra revolução dentro do automobilismo. Mas que o Chaparral 2J marcou, chocou e foi o carro mais radical de sua geração, isso não tenho dúvida. Entre os projetos mais inovadores da história do esporte a motor, com certeza estão pelo menos 3 carros do Jim Hall: o 2D, o 2F e o 2J. E o
E se bobear o 2H também, que era aquele carro impressionante, praticamente todo carenado, que também correu na Série Canam, mas em 1969. Alexandre, muito obrigado pela sua colaboração. Minis com História volta na próxima sexta-feira. Agradeço também a você pela sua audiência. E nesse fim de semana se liga aí, porque olha, nós temos 5 provas ao vivo para transmitir no canal. A partir de 9 da manhã desse sábado, temos a primeira bateria do GT Open no Red Bull Ring na Áustria, ao vivo. E 10h50 da manhã, a segunda corrida da programação do nosso canal será a primeira bateria do EF Open. No domingo, 5 para as 6, a gente larga para a segunda prova do EF Open. O GT Open começa por volta de 10 para as 8, a transmissão da prova número 2, que terá duração de 1 hora. E lá por 11h40, 11h50, a gente tem a terceira e última bateria do EF Open, que sempre disputa provas triplas, e o GT Open, rodada dupla. Não tem a GT Cup, que só volta para a sua última etapa do campeonato em Barcelona, na Espanha. Ufa! É isso aí. Programação por atacado do A Mil por Hora com o Rodrigo Matara. A gente se vê na próxima sexta com mais Minis com História. Te espero nesse sábado e domingo, ao vivo aqui com o GT Open e Eurofórmula Open. E a presença brasileira de Alan Kodair, Marcelo Ram e Fefo Barrichello. Tchau, galera. Um abraço.